E começa a COP25, a Conferência do Clima da ONU em Madrid. Líderes mundiais estão enfrentando muita pressão por um maior comprometimento com a questão do controle do aquecimento global. O evento vai de hoje até o dia 13. Participam representantes de quase 200 países. O Brasil, claro, também vai ser cobrado em relação à posição que tem assumido nessa questão mais específica do meio ambiente. Nós vamos falar sobre isso com Márcio Astrini, que é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Márcio, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Márcio, primeiro eu queria que você falasse sobre a importância da COP25, isso no âmbito global e exatamente em relação a essa cobrança que se tem por um comprometimento maior dos governos em relação à preservação do meio ambiente, o controle do aquecimento global. A COP, que são as conferências de clima, elas são extremamente importantes exatamente porque o problema é grande, né? A gente imagina, ela acontece uma vez por ano, então são 25 edições em que a gente debate como que os países deveriam fazer a sua lição de casa, diminuir os gases que provocam o aquecimento global, para que a gente evite problemas maiores no futuro. O grande problema até hoje é que tudo o que foi prometido não é suficiente para o que a gente precisa. Então imaginem o seguinte, tudo até agora foi apenas prometido. Se todas as promessas dessem certo, tudo daria errado, né? A gente não teria o suficiente para diminuir a emissão desses gases e garantir uma temperatura da Terra como a que a gente conhece hoje. Se a gente não for capaz, os países não forem capazes, nesses mais de 200 países que assinam o Acordo de Paris, não forem capazes de chegar ao entendimento, e mais importante do que isso, a uma ação concreta, o mundo vai caminhar para uma situação muito ruim, muito mais difícil de se viver. Agora, desde quando foi assinado o Acordo de Paris, que foi um dos avanços climáticos aí mais relevantes, na verdade as conferências vêm discutindo as formas para que esse acordo seja implementado de fato, que ele seja respeitado. Já tivemos países desistindo, o Brasil tem uma posição ainda não muito clara em relação a isso, com idas e vindas, e o Brasil é um dos países que poderia ter um papel importante nesse processo, né? O problema é o que não falta, né? Você veja o seguinte, os Estados Unidos, que é o maior emissor de gás de efeito estufa, ele abandonou, disse que vai sair da Conferência de Clima. Essa foi a declaração do presidente Trump e isso é muito ruim, apesar de que nos Estados Unidos você tem várias empresas e estados, né? Os Estados Unidos funciona um pouco diferente do que aqui no Brasil, então eles têm legislações próprias, têm ações locais, eles prometem fazer o que o país agora, como governo federal, diz que não vai fazer. É um pouco complicado, mas ainda tem uma ação lá concreta. O Brasil é um país extremamente importante nessas negociações. Veja, tudo isso começou em 92, aqui no Brasil, na Rio 92, né, quando o Brasil hospedou a base do que é essa conferência de clima. Depois de lá para cá, o Brasil teve uma importância muito grande em vários momentos extremamente decisivos. Seja pelo que a gente apresentou, seja pela política nacional, redução de desmatamento da Amazônia, por exemplo, que foi cerca de 80% entre 2004 e 2014. O Brasil, os seus negociadores, o corpo diplomático do Brasil é reconhecidíssimo, extremamente importante em negociações como a de Paris, que teve agora. Essa situação mudou um pouco, né? O Brasil agora ele já não está mais tão nessa liderança como a gente sempre teve. Primeiro porque o atual embaixador brasileiro, o chanceler do Itamaraty, tem feito discursos aí mundo afora negando a existência do aquecimento global, né? E o Brasil está com uma política ambiental, na verdade, de desmonte de tudo que foi construído. A prova mais cabal disso é o aumento de 30% do desmatamento que foi anunciado alguns dias atrás. E o desmatamento é o nosso pior problema para essa questão do clima. Então você veja o seguinte, os Estados Unidos dando um exemplo ruim, o Brasil, que era um grande líder, chegando lá com uma agenda totalmente negativa, na verdade tendo que se explicar ao invés de exercer sua liderança. Então não é um momento muito bom para se discutir o clima, né? A gente tem esses atores aí não entregando ou não fazendo o que se espera, mas mesmo assim a gente não tem tempo a perder, né? Não temos outra alternativa. Ou a gente resolve o problema agora, ou senão a situação vai ficar irreversível lá para frente.
Se percebe um comprometimento muito maior das gerações mais novas, uma cobrança muito mais forte. Agora, essa conferência especificamente, ela se dá num momento bastante delicado, que a gente vê problemas relacionados ao aquecimento global em várias regiões. Nós tivemos as queimadas aqui no Brasil, mas é um problema que se espalha por vários outros países, chega até a Austrália, os Estados Unidos também tiveram problema, e independentemente de causas diretas ou controle, o fato é que isso piora a situação, né? Piora a situação muito. O próprio Chile, né? Essa conferência ela vai acontecer agora na Espanha, mas era para acontecer no Chile. Eles cancelaram a conferência lá e transportaram ela para a Espanha por conta exatamente dos protestos que acontecem lá naquele país. Mas o Chile, ele é um exemplo de um país que vem sofrendo muito com os efeitos de mudanças climáticas. Secas extremas, incêndios florestais, os glaciares deles, os locais onde os picos, os Andes, que armazenam gelo, que é muito importante para o abastecimento de água daquele país, também estão diminuindo a sua capacidade de abastecimento. Como você disse, incêndios florestais, não só aqui na Amazônia, no Brasil, como a gente viu, foi um escândalo mundial, mas em vários outros países do mundo, né? Com a ressalva que a Amazônia não pega fogo sozinha. O fogo na Amazônia não é acidental, ele é provocado, ele é criminoso. Mas os outros lugares do mundo que pegam fogo sozinho, como aqueles incêndios que a gente está acostumado a ver na Califórnia, por exemplo, se avolumando, vários países enfrentando situações como tsunamis, furacões, de forma muito mais frequente, muito mais presente do que nunca antes na história havia acontecido. Então, já é uma realidade, os cientistas estão apontando isso, né? Cientistas do mundo inteiro, são milhares deles, que vão dizendo, olha, a situação do planeta está modificando, o planeta tal como nós o conhecemos hoje, ele está deixando de existir. E isso tem um impacto real na vida das pessoas, né? A primeira coisa que, por exemplo, a gente pode pensar é na agricultura no mundo inteiro. Certo. A agricultura, ele é um sistema utilizado pelo ser humano que depende de regularidade climática. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está mexendo nessa regularidade. Portanto, nós vamos mexer na nossa capacidade de produzir alimento. Nós vamos mexer na nossa capacidade de fornecer água para consumo humano. Bom, nós estamos tendo problemas aí no contato com o Mário Astrini, nós já estávamos concluindo de qualquer modo, eu agradeço muito a participação do Mário Astrini, que é coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Ele estava falando sobre a COP, que vai se estender aí nos próximos dias. Teremos ainda muitas situações aqui para discutir essa questão do aquecimento global e preservação do meio ambiente.